com a secretária municipal de Educação, Sandra Negrini. Secretária, me ouve? Bom dia. Bom dia, bom dia. Isso, agora estamos recebendo a sua imagem. Obrigado por nos atender, secretária. Tudo certo, é um prazer. Uma segunda-feira pela manhã. Bom, a gente está comentando desde o início da edição do programa, do Bom Dia, a nota oficial do município de Caxias do Sul, a nota oficial do governo do estado e a nota oficial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tem, então, essa avaliação, tem o julgamento ali às 18 horas do recurso, será analisado. Enfim, o que o município de Caxias do Sul, o que dá para a gente passar para os pais, para a comunidade escolar até o momento agora? É aguardar esse recurso ou o município já está definido que volta às aulas presenciais? Não, nós vamos aguardar sim o recurso, tanto que sexta-feira, quando nós tivemos a reunião do gabinete de crise para verificar o decreto estadual, sem dúvida nenhuma, o município de Caxias do Sul, ele acredita, né, na importância do retorno presencial às aulas, principalmente para a educação infantil, primeiros e segundos anos, mas também temos que aguardar as decisões, né, judiciais que ainda estão tramitando. Nesse sentido, na sexta-feira mesmo, a gente já se antecipou dizendo que na segunda-feira nós não iríamos retornar às aulas por dois motivos. Primeiro, porque a gente ainda imaginava que podiam ter desdobramentos a partir das decisões que foram tomadas, e também porque a gente precisava pelo menos um dia para as escolas se organizarem, conversarem com os pais, porque uma vez que as crianças não vão todas juntas, nós vamos continuar com o distanciamento, existem os protocolos, né, sanitários a serem cumpridos, e a cada escola tem que entrar em contato com as famílias, organizando quais são as crianças que vão em quais dias, né, na escola. Então, nós precisamos dessa organização. Nós também temos mais de 130 roteiros de transporte escolar, tanto urbano quanto rural. Tudo isso precisa de uma organização, inclusive para verificar se os próprios veículos estariam todos licenciados antes da gente começar efetivamente com as aulas presenciais. Muito bem, secretária, eu estou com os meus colegas também, o Ariel Rossi Grifante e o Romualdo Corlatti, também em quadro e tem questionamentos para fazer. Bom dia, secretária. Bom dia. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que está todo mundo na expectativa, e isso a gente se refere a pais, alunos, professores, transporte escolar, todos, né, envolvidos nessa situação. A senhora acredita que essa reunião das 18 horas poderá ser positiva em prol ao retorno das aulas presenciais, ou a situação é bastante complicada? Olha, Corlatti, é muito difícil, né? Tu sabes que quando o juiz vai julgar uma causa, a gente sempre fica muito, digamos assim, não fica muito tranquilo, né? Mas penso assim, que a antecipação é uma forma, talvez, de demonstrar também essa preocupação. Nós temos também uma manifestação de todas as promotorias de educação do Rio Grande do Sul em favor do retorno às aulas. Eu acho que isso vai ter um peso bastante grande perante a esse julgamento. Então, acho que essa própria antecipação para as 18 horas já é uma forma de demonstrar um respeito pela comunidade escolar e por toda a comunidade. Nós estamos aguardando ansiosos, assim como todos os professores, os diretores, as famílias, que realmente, principalmente educação infantil e primeiro e segundo ano, possam retornar esta semana para as aulas presenciais, porque a gente sabe da necessidade que principalmente essas crianças têm nessa faixa etária, em virtude das janelas de oportunidade que estão abertas somente nesta fase, em virtude de que muitas crianças estão cada dia ficando na casa de uma pessoa, isso também não é protetivo para as crianças, isso causa uma incerteza, a gente sabe que tem muitas crianças passando por muitas dificuldades, sem o olhar da escola, que pode estar contribuindo com esse desenvolvimento e com esse cuidado.
Muito bem. Ariel, questionamentos? Bom dia, secretária. Bom dia, Ariel. Só frisando aqui já para o nosso público, então, acho que a primeira grande informação do dia a senhora colocou na primeira resposta, que é a orientação para hoje. Para hoje, então, não retornam às aulas, né? Então, só frisando para as pessoas, que é a grande dúvida, né? Os pais devem estar ligando para as escolas hoje de manhã, levo, não levo, né? De outros municípios estavam ligando até de Vacaria para o Corlate para saber. Hoje pela Parlamento ligaram para Vacaria. Exato. O cenário... Desculpa. Não, pode falar. Não era só para dizer que ontem, então, às 23 horas, sim, ele suspendeu, e, o desembargador, o Luiz Felipe, da 4ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ele pediu, inclusive, determinou que se intimasse, então, o governo estadual, os governos municipais e as próprias escolas privadas para que, dizendo, né, que hoje estariam suspensas as aulas e antecipando, então, esse julgamento para hoje às 18 horas, porque ele iria ocorrer só na quarta-feira. Ficou essa dúvida porque o próprio governo do estado, pela Procuradoria de Justiça do Estado e a Prefeitura, né, o prefeito Adiló emitiu nota oficial, dizendo que houve um entendimento jurídico de que se podia manter a volta às aulas, mesmo com essa determinação. Mas então, para hoje, está resolvido, né? Isso. O cenário que apresenta, secretário, me parece que é o seguinte: ou o Tribunal de Justiça determina hoje a derrubada liminar e a volta às aulas a partir de amanhã, ou vai chegar na sexta-feira e o governo deverá baixar a bandeira para vermelha. Parece que a pressão vai chegar ao ponto do governo ter que recorrer a esse sistema para permitir a volta às aulas semana que vem. De todo modo, parece que se avizinha a volta às aulas. Ou amanhã ou na próxima segunda. Nesse sentido, quais são os protocolos da Secretaria da Educação, tanto para a escola pública, para a rede pública, como para a rede particular? Como a Secretaria está preparada e orientando os estabelecimentos para haver esse retorno de forma segura e qualificada, tanto para as crianças, para os adolescentes e para os professores, que têm muita preocupação com relação a não estarem vacinados, enfim. Toda escola ela tem que ter um centro de operações de emergência local, né? Um COI local, que o COI local organizou o plano de contingência. Esse plano de contingência ele foi protocolado aqui na Secretaria de Educação. A partir daí nós analisamos, depois nós remetemos para a saúde verificar as questões sanitárias, e em seguida ele é remetido para a Secretaria do Urbanismo, que faz toda a organização, inclusive de localização e outras questões e documentação dos estabelecimentos de ensino. E depois, no Diário Oficial, todas as escolas que têm os seus planos de contingência validados, eles está no Diário Oficial do município. Nós, no nosso portal, temos todas as escolas, né? Está no nosso portal da educação. Então, se algum pai, alguma mãe tiver dúvida de que a escola do seu filho esteja com todos os protocolos em dia, pode procurar no nosso portal da educação, que tem toda a lista das escolas, cursos, escolas privadas, escolas públicas, escolas estaduais, só que estão aí com a quarta CRE, mas as demais escolas estão todas conosco. E ali está colocado, inclusive, no plano de contingência, né, nós temos que prever desde o que fazer se alguém apresentar algum sintoma, até qual é o protocolo de entrada, qual o protocolo de saída, como as pessoas devem se movimentar, qual a capacidade máxima de cada escola, e nos diferentes protocolos de bandeiramento. Então, está tudo aí, mas basicamente o que a gente tem que prever? Máscara, lavagem das mãos com frequência, o uso recorrente de álcool em gel. As crianças não podem ter nenhum material coletivo, elas têm que ter o seu material individual. Nesse momento, nós não podemos emprestar o lápis de cor, né, emprestar a canetinha, né, isso não pode ocorrer, o livrinho não pode passar de uma mão para outra, né, cada um tem as suas coisas.
o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as carteiras. Nós, da Rede Municipal de Ensino, organizamos a entrada para ter, no mínimo, 30 minutos para a organização da entrada das crianças, para que não haja aglomeração, 30 minutos no final para cada turma sair tranquilamente, né, com a sua professora, de forma organizada, mantendo o distanciamento. As escolas municipais, né, e as 45 escolas de gestão compartilhada de educação infantil, elas têm os EPIs para os profissionais, elas também contam com uma reserva de máscaras para aquelas crianças que porventura não tenham ou não tenham para trocar durante o dia, que isso também é importante, né, fazer uma troca. Não pode haver atividades coletivas que tenham contato físico. Então, essa basicamente é o cuidado. Os pais devem evitar, né, porque eu sei que nesse momento, principalmente para a educação infantil, o pai quer ir para a escola, ele quer entrar na sala de aula, mas ele vai ter que ter esse tempo. Importante dizer que as escolas, para essas crianças que ainda não tiveram contato com a escola, as turmas de 4 anos, as turmas de 5 anos, mesmo o primeiro ano do ensino fundamental, nós vamos ter que preparar um período de adaptação para essas crianças, elas não vão conseguir chegar na escola e já ficar as 4 horas na escola, principalmente as de 4 anos, é um período de distanciamento da família, então existe uma preocupação também com o desenvolvimento emocional dessa criança para que ela fique segura, ela se sinta segura nesse novo ambiente. Então, todas essas questões precisam ser organizadas pela escola e as famílias têm que estar cientes de toda essa nova rotina, que inclusive a própria família vai ter que se organizar para tal. Ainda nesse sentido, secretária, da questão da rede que envolve também, não diretamente, mas indiretamente, o transporte escolar, como é que vai ficar também a questão de quem faz o lanche, a merenda, a hora do recreio, enfim, o que está no entorno também, vocês têm esse contato com o pessoal que organiza isso também, para não ficar só as medidas de segurança quando elas já estão na escola, como é que está também essa questão do entorno? Isso também está tudo organizado. O transporte escolar, ele também, né, ele tem que ter um monitor, ele tem que ter o álcool em gel, o monitor exatamente para fazer com que as crianças permaneçam cada uma no seu lugar, não tirem a máscara, não se alimentem dentro do transporte escolar. Isso nós estamos falando do nosso transporte escolar fretado pelo município, mas os pais que usam transporte privado devem também exigir essa mesma organização dentro daquele transporte que eles vão contratar, exatamente para evitar que a criança possa estar se infectando, né, dentro do transporte. Então, o transporte escolar está todo organizado, a questão do lanche na nossa rede, todos os refeitórios estão organizados para 2 metros de distanciamento de cada criança, então é a metade quase da capacidade de cada um dos nossos refeitórios. As pessoas que são responsáveis pelo lanche, pela merenda, elas também já receberam orientação da nossa gerência de alimentação escolar para seguir todos os protocolos necessários e imprescindíveis para que a gente mantenha a vida das pessoas e a saúde preservada de todas as pessoas que vão transitar pela escola. Importante frisar que, nesse momento, está sendo liberado para as crianças está sendo questionada a questão para as crianças de pré-escola, do 0 aos 5 anos, e primeiro e segundos anos. Se houver a troca de bandeiras, como o Ariel comentou no início, para a questão da bandeira vermelha, e não tivermos mais na bandeira preta, aí sim há a possibilidade das demais etapas e dos demais anos, também com todos esses protocolos, reiniciarem as suas atividades. Tudo bem, Ariel? Secretário, bom, primeiramente, a gente até faz questão, assim, eu fico até entusiasmado no sentido da gente estar podendo dar essa oportunidade para as pessoas dessa descrição do protocolo que mostra
uma organização, uma estrutura e uma preocupação para que as coisas sejam feitas de forma segura e eficiente. Nesse sentido, secretário, porque é importante, né? Acho que o grande temor, na verdade, é uma insegurança que tem. Então, quando a gente apresenta uma maior segurança, vai ajudando até a acalmar os ânimos para os pais decidirem se retornam presencial ou não. E essa é a pergunta complementar sobre o protocolo. 3 pontos, secretária. Primeiro, será facultativo o retorno? Os pais que, mesmo assim, com essas medidas, desejarem não enviar os filhos à escola, terão esse direito? Nesse sentido, continuam as aulas online também, serão presenciais e online? Haverá um limite de número de alunos por sala? E a terceira, será exigido ou, de certa forma, determinado que os professores, diretores e demais profissionais de segurança e alimentação das escolas sejam testados para a Covid, que eles possam trabalhar presencial mediante teste? Bom, eu quero também responder alguém que está aí no chat perguntando sobre a questão do recreio e ao parquinho. O recreio, se for com a mesma turma, pode, né? A Emanuele está com essa preocupação, se tu me dá essa oportunidade de responder para ela. Então, Emanuele, assim, ó, o recreio, ele pode, com o mesmo agrupamento que ele está na sala de aula, mas a gente tem que evitar esse contato físico próximo, né? Então, para a criança correr, brincar, né, de forma, nos seus espaços, pode. O parquinho também, ele pode ser usado desde com todos os protocolos de segurança, como a gente havia colocado. Com relação aos pais, sim, existe essa prerrogativa, aqueles pais que não se sentem seguros em encaminhar os seus filhos para a escola, eles podem permanecer em casa, sim, eles vão lá na escola, eles assinam um documento que eles estão, então, se comprometendo em manter esse vínculo com a escola por meio das aulas, ou pelo Classroom, que é o nosso caso, né, para aquelas famílias que têm a possibilidade de ter acesso à internet e aos dispositivos, ou mesmo ir buscar as atividades de forma física lá na escola. Então, isso é bem tranquilo, sem problema nenhum. Isso também é um ponto que faz com que as escolas precisem ter exatamente isso atualizado, porque alguns pais que antes gostariam de encaminhar, agora não querem mais, e o contrário também é verdadeiro. Então, as escolas também precisam desse tempo para estar atualizando, porque a partir dessas atualizações é que elas vão poder dizer quais as crianças poderão estar na escola, né, em função de que cada sala tem uma metragem, né? Então, se eu tinha lá 25, 30 crianças agora, talvez eu vá ter que ter 10, 12 no máximo, né, para deixar o distanciamento de mínimo 1,5 metro entre as carteiras, né? Então, isso diminui bastante, e talvez aquela turma de 30 alunos vai demorar 3 semanas para passar toda a turma, e enquanto um grupo está na sala de aula, o grupo que está em casa, ele está fazendo as atividades monitoradas. Isso também é importante que os pais entendam. Não é porque a gente vai começar a aula que a criança vai ter aula durante todo dia, todo mês. Será um rodízio, então, secretário? Será o rodízio. Um sistema de rodízio para a presença dos alunos. Isso aí. Então, como que a gente faz? A gente organiza, bom, são 30 na turma, cabem 10, vão ter 3 semanas até tu passar todas as crianças. Então, isso, por isso dessa organização que a família vai ter que ter. A questão da testagem, nós ainda estamos discutindo com a Secretaria da Saúde a possibilidade da testagem. O que se tem hoje, né? Quando se tem algum caso suspeito, em virtude de que, como todas as escolas, têm o termômetro, né? E organizam os seus protocolos. Inclusive, existe um espaço com o COI local, ele organiza um espaço onde qualquer pessoa que tenha qualquer característica ou qualquer indício que possa estar tendo sintomas, ele é isolado nesse local, existe um protocolo de preenchimento e ele é encaminhado, sim, para que seja testado imediatamente, exatamente para que não haja problemas, né, ou infecção. A testagem em massa, isso a gente ainda não tem definido como uma
possibilidade neste momento, mas acreditamos que logo, logo possamos ter. Também há de se dizer que o governo do estado também entrou na justiça para antecipação da vacinação dos professores. Então, isso é bem importante. Se a gente conseguir mais esse passo, todo mundo vai ficar mais tranquilo em virtude dessa vacinação dos profissionais da educação. Com relação a isso, secretária, a vacinação, por que essa necessidade de ingresso na justiça? O Ministério da Saúde não pode fazer um rearranjo, quer dizer, não, ao invés de o caminho ser judicial, não pode ser o caminho político-administrativo, através das prefeituras, governo do estado, solicitando que o Ministério da Saúde coloque os professores como grupo prioritário, junto com os das comorbidades, para vacinação? Houve esse movimento pelo próprio nosso prefeito, pela MES, na qual sou coordenadora, pelo governo do estado, houve esse movimento. Mas como até o momento não houve esse retorno, foi essa uma das formas que se encontrou, porque seria o governo do estado, ele está pedindo a autorização para antecipar a vacinação dos profissionais da saúde. Então, deveria ter sido, sim, Ariel, esse o entendimento, né, que junto com as comorbidades, os profissionais de educação pudessem estar nesse grupo também. Mas, infelizmente, como tu bem colocaste no início, que eu estava acompanhando a entrevista, faltou um pouquinho até bastante, né, da questão da política no âmbito federal, para que realmente nós pudéssemos estar quase que toda a população vacinada nesse momento e não termos tanto problema na economia, na educação, na área social com desemprego. Então, infelizmente, houve uma falha aí na questão da condução da política federal com relação às vacinas. Muito bem. Para encerrar, secretária, caso seja a decisão favorável hoje, depois das 18 horas, qual a orientação para os pais, para a comunidade ficarem atentas às redes sociais, aos canais oficiais do município, ou já dá para a gente adiantar o que vai ser feito? Se hoje for definido que retornam as aulas, a nossa programação é para o retorno de quarta-feira. Se porventura não for, aí, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Mas a nossa organização hoje, que a gente já está encaminhando para as escolas, é que as escolas retornem na quarta-feira, se hoje, às 18 horas, for permitido que educação infantil, primeiros e segundos anos, retornem à presencialidade. Ok. Secretária Municipal da Educação, Sandra Negrini, muito obrigado por essa entrevista esclarecedora nesse momento que a gente está precisando. Está um pouco confuso, né? O pessoal quer esse tipo de informação. Muito obrigado, até uma próxima. Nós que agradecemos o espaço, até uma próxima.